Você busca algo específico de Sim, falar em qual sim. área? Olha, assim, eu ainda não vi curas em a esqueci o nome aquela doença, não Da me, mente? esqueci agora, algo por causa do açúcar no sangue, Diabetes? diabetes. Eu ainda não vi curas de diabetes, né? Ainda não vi nenhum morto ressuscitar, mas eu creio que eu vou ver mortos ressuscitar Em ainda, nome de em Jesus. nome de Jesus. Mas tem curas assim que a gente vê em grande escala e tem outras que a gente vê em poucos casos acontecer, mas acontece. Da vista. Da vista, eu já tenho visto bastante gente ser curada da vista. Muitas pessoas, muitas. Teve agora também, nesse culto que a gente estava agora, muitas pessoas curadas da Câncer. vista. Câncer. Câncer, eu já vi muitas pessoas vomitar sangue. Geralmente, quando pessoas vomitam sangue é um câncer, né? Não que seja uma regra, mas geralmente é um câncer. Mas ainda não vi pessoas sendo curadas de câncer em fase terminal, fase avançado. Ainda não vi, mas já vi pessoas vomitar câncer, já vi tumores desaparecer. Já vi por várias vezes tumores desaparecer. Mas Que na há verdade, uma pastor, busca específica por alguma doença específica ou não? Ora geral para Deus? Você ora para aumentar a unção de cura, de milagres? uma vez eu recebi uma profecia, eu estava assistindo uma live com um ministro de cura, muito usado, e ele disse: ó, tem alguém aqui na live agora que o Senhor está aumentando a unção de cura. E ele vai começar a ver curas em outras áreas. E eu comecei a ver em outras áreas. Então, a... eu acredito que essa unção com o tempo ela vai tomando uma proporção, ela vai crescendo. Tanto que quando você lê lá em Isaías, eu não lembro o versículo agora, que diz que o jugo será despedaçado por causa da Da unção. unção. Você já viu isso no original como tá? Fala gordura, A unção, o jugo será despedaçado por causa da gordura. O que gordura. que é que curava? Era a sombra de Pedro? Não. Era a unção. Com o tempo, ela cresce. E ela cresce na medida em que você busca, em que você dá, em que você ministra, em que você se doa. Tem muitos pregadores de cura que parou só naquela parte ali. Não, só isso. E não busca mais. Não busca mais transferência, não escuta outros ministros que operam em outros dons. Eu recebi uma ligação hoje de um amigo dizendo: pastor, olha só, hein? Por isso que é muito bom as chaves, que as chaves traz conhecimento. Chaves abrem portas, nos dá acesso a coisas novas. Pastor, me disseram que se eu buscar o dom de palavra de conhecimento, eu perco o dom de anestesia. E aí, o que eu faço? Eu falei assim, irmão, quem falou isso pra você tá fora de si. Você tem que, você tem que querer tudo que o céu tem pra você. Não se prenda só a um dom. Deus quer te usar em todos os dons. Busque todos os dons, mesmo que você não receba todos. Mas se você tem tipo o dom de cura, você pode crescer no dom de cura. Eu também não sou muito usado em palavra do conhecimento para cura, né? Tem muita gente que é usada. Às O meu vezes, funciona na palavra de às conhecimento. vezes eu recebo, mas não é uma coisa assim que sempre acontece. É muito raro acontecer. O que eu recebo muito é palavra de conhecimento na área de libertação, né? De libertação, discernimento de espírito, na verdade, né? Palavra de conhecimento, mas discernimento de espírito, né? E como eu estava falando, vistas, já orei, já vi cegos, já vi pessoas cegas enxergar, surdos bastantes. A maioria dos surdos são curados, a maioria. Tem até vídeo novo agora aí no canal também de uma pessoa surda que foi lá na igreja. E essa mulher, quando ela entrou na igreja, ela contou, foi só contar uns problemas que ela tinha e ela nem sabia que eu era ministro de cura. E ela, não, pastor, é que eu sofri isso, 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 mas eu fui liberta de maldição, de macumba, de feitiçaria, isso e aquilo. Eu falei, tá, mas a senhora tem algum outro problema? Porque eu tava doido pra descobrir se ela tinha uma doença, né? Aí ela falou assim, eu sou surda desse ouvido. Eu, por quê? De tanto soco que eu levei no ouvido do ex-marido. Estourou o tímpano. Aí eu falei assim, então Deus vai completar a obra. Coloquei as mãos no ouvido dela e ela não acreditou, começou a ouvir, né? Então a gente tem muitas experiências com surdos, surdo de nascença já.
Mas é como eu digo, não é todas as vezes, não é todos os casos, não é sempre que a gente vê todo mundo sendo curado, né? Mas qual é a doença que você tem 100% de certeza que vai... Se As tem algum curas, as curas que eu vejo fluírem com mais mais facilidade é resultado? ossos, né? Ossos. Ossos. Crescimento de ossos e tudo que envolve ossos, a maioria das vezes, sempre é mais certeza. Assim, dificilmente pode ser que aconteça. Não estou dizendo aqui que não vai acontecer, mas não teve uma pessoa que eu orei para osso crescer que não cresceu. Todos De cresceram, perna mais curta. todos. Perna e... As pernas mais curtas porque problema na Tem coluna. pessoas que têm desvio na coluna, escoliose, tem pessoas que nasceu assim, e tem pessoas que, devido a uma cirurgia, teve que arrancar um pedaço. Eu já orei para pessoas que teve que arrancar um pedaço da perna e enxertar. E eu orei e restaurou. Isso daí é bonito, né? As pessoas verem. É lindo demais. Aí ainda a pessoa duvidar disso. É. Mas que, assim, só pela internet, quem tá lá pessoalmente não tem como duvidar. É o que eu falei. Quando a gente tá ali, o problema é assim, o que acontece? As pessoas. Já aconteceu, pastor, de eu for numa igreja pregar e o pastor falou assim: ó, eu te chamei porque eu te conheço. Porque tá cheio de pilantra na internet. Só que esses pilantras que ele fala, eu conheço. É tudo nome de Deus. É que ele não conhece É que também. eles não conhecem. Então as pessoas criam um grande bloqueio. Por quê? Porque tem sim pilantras por aí, né? Então, por causa dos pilantras, os bons pagam também. Aí as pessoas criam esse bloqueio. E também tem alguns que é usado na cura que, não, que as pessoas não caem, que não tem esse movimento, que nem anestesia e Exato. tal. O povo acho que aceita mais isso, né? Aceita. A Mas é, anestesia espiritual, ela. As pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas acham que é uma feitiçaria isso, né? Então, o que acontece? A anestesia espiritual é um dom. Dentre um dos dons de cura. A Bíblia fala dons de cura no plural. Alguns dizem, né, alguns estudiosos dizem, ainda mais ministros de cura, que anestesia não é dom de cura, é dom de milagres. A anestesia vem, opera na pessoa, o dom de milagres, e quando ela cai no chão e é operada, vem o dom de cura. Tanto que também a gente sabe que existe a ministração com anjos. E geralmente, quando a pessoa é anestesiada e operada, feita uma cirurgia ali, já é anjos de cura que estão operando na você pessoa. dá comando para os anjos, Sim. mas, Algumas vezes sim, algumas vezes não, né? mas por quê? Às vezes sim, às vezes não. É... Porque às vezes eles fazem sem eu precisar falar nada, né? Aí já começa a mover lá. Já começo a mover. Mas às vezes os comandos, já orei, tinha uma moça que estava praticamente cega. Já estava com 5% de um olho e o outro estava 30%. E na hora que ela foi anestesiada, eu pedi para operar os olhos dela. Aí você vê o olho virando assim, ó. Mexendo para cá, mexendo para lá. E quando ela voltou, enxergando. Então, totalmente curada. Então, assim, eu percebi já. Por isso que a gente fala de chaves, de conhecimento, porque se você não tem esse entendimento, você vai ser como Samuel. Vai dar viagem perdida, que Deus poderia ter feito muito mais. Ao próprio Randy Clark, eu vi ele falando certas vezes que Deus falou para ele: eu poderia ter feito muito mais se você tivesse percebido que eu estava ali, agindo em palavras de conhecimento, que às vezes você achava que era seu, não era. Então, às vezes, isso acontece naturalmente, sem a gente pedir. Mas às vezes, quando você dá um comando, principalmente quando essa unção está forte e os anjos estão ministrando, os comandos que você der ali acontecem. Tava lembrando do Davi Feijó lá naquele dia que nós estava ali na Apóstolo ali, né? Uhum. Que ele falando dos milagres, e ele coloca alguns vídeos na internet, mas ele diz que nem coloca todos, que ele diz que tem alguns muito fortes, que se ele colocasse, ia
cair em cima dele porque o povo não ia Iam falar aceitar. que é edição de vídeo. Edição, que é muito forte. Então ele coloca o simples, e o simples ainda já chama bastante O atenção. simples já chama muito, já impacta, né? Já impacta. E eu creio que Deus quer fazer coisas maiores ainda nesse tempo. Porque Deus precisa despertar a igreja. Exato. A igreja está muito acomodada aí, que precisa dos milagres voltarem para a igreja. Eu gosto de usar a frase do Bill Johnson. Bill Johnson fala assim: o anormal é a falta de milagres na igreja. O normal é ter milagre. Uau. Então a igreja está vivendo o anormal, porque não tem milagres. Uau. E a igreja precisa voltar para o normal, Meu uma Deus. igreja de milagres. E por isso que Deus tem levantado É. pastor Ronaldo Dias. Leve ele lá para sua igreja, não tenha medo. Leve e se prepara para o milagre. Fala as suas redes sociais para a pessoa que quiser entrar em contato. E esse seminário, você faz seminário sobrenatural, também leva para a igreja ensinar como ministrar cura. Exato. Explica isso, essa visão. Seminário do sobrenatural ou escola do sobrenatural, escola de cura que a gente vai ter agora em agosto na igreja Parque do Cruzeiro. Onde é isso? Cruzeiro, né? Em São Paulo. São Paulo, Nós damos treinamento, fazemos treinamento. Então, esse treinamento do último que a gente teve lá, em Itaim Paulista, muito lindo da maneira como Deus está usando o pastor Francisco, pastor local. Inclusive, nós vamos marcar um culto de cura lá. Quero estar indo lá. O irmão de Atibaia, que está sendo usado lá, foi ativado lá. A esposa dele ia fazer uma cirurgia, ia custar 30 mil a cirurgia. Ela tinha um problema na perna, não sei que problema que é, mas estava marcada a cirurgia. Ela ia gastar 30 mil para fazer a cirurgia e foi curada no seminário. Que bênção. Então, pessoas são ativadas, a gente faz ativação profética, treinamento de dons, ensinamos como orar por cura, e muitas coisas mais. Agora a gente vai ter, nesse seminário que a gente vai ter agora, vai ter ensinamento de palavra do conhecimento. Minha esposa também está ministrando, ela está sendo muito usada por Deus. E ela já é mais na área de libertação também, né? Mas o seminário pode ser feito na igreja, a gente faz na igreja. Quem quiser fazer um seminário, entre em contato conosco e a gente explica melhor como funciona. Queria falar também, pastor, do curso de cura divina que nós vamos estar lançando. Não deu tempo, eu achava que eu ia terminar esses feriados, mas eu tive visitas, né, em casa e não pude, fiquei muito ocupado. Mas nós estamos terminando um curso de cura divina, e nesse curso de cura divina a gente já tem mais de 5 horas de curso já gravadas, e tem mais alguns vídeos que eu vou estar postando. Dentro desse curso não vai ter um e-book, a pessoa vai receber também um e-book com todas as aulas em vídeos, você vai receber um e-book. E também uma mentoria. Nós vamos também ter uma mentoria, vamos fazer a partição, transferência de unção e vamos também fazer a mentoria para as pessoas que fizeram o curso e querem se mover, começar a trabalhar. Você que sente esse chamado de cura divina, você que quer crescer, quer aprender mais. Então, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, que é PR de Pastor, Ronaldo Dias _ PR Ronaldo Dias _, que é o meu Instagram. Lá na bio você vai encontrar o YouTube, canal do YouTube, Facebook e a nossa loja, o site dos nossos livros. E aí já pergunta lá do curso, fala, eu vim lá do Podcast, quero saber do curso, ou chamar pro evento da igreja. Qual uma chave você preparou aí? Tem tempo para falar mais alguma? Tem bastante tempo ainda. Bom, falando só de perseverança, tinha algo que eu coloquei aqui muito importante, que Jesus teve que orar por um cego 2 vezes. Né? Orou uma vez, o que você vê? Vejo o homem como árvore, se Jesus disse. Aí Jesus orou mais uma vez e ele voltou a enxergar. Então, outra coisa importante na oração por enfermos é sempre certificar o que está acontecendo enquanto você está orando pela pessoa. É importante esse detalhe aí, pastor Ronaldo, que às vezes no passado nós orávamos para pessoa e acabou. Acabou. Foi curar? Não, não foi, tchau.
Mas só que aí eu aprendi isso até com o Randy Crack, há muitos anos atrás. Ele ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes, até ele tá vendo, tá melhorando, aí vai orando. 0 a 10. Aí eu pergunto 0 a 10. Isso, é muito bom, porque se você orar para uma pessoa que tem problema nas vistas, ela chega tudo embaçado. Você ora por ela, de 0 a 10, olha, deu uma clareada. 8. Eu falei, 8? É mais de 50% que ela está enxergando. Então falta pouco. Então você sabe que está acontecendo uma cura, você sabe que Deus está agindo. Aí você, então vamos chegar. Aí você ora mais uma vez. Na segunda, na terceira, ela já vai estar enxergando nitidamente. Às vezes, se você ora, a pessoa nada, ora, nada, 0 a 10, nada, 0 a 10, tudo bem. Mas quando você já vê que está tendo uma reação, você pergunta, você certifica o que está acontecendo, porque é muito importante certificar o que está acontecendo na hora da oração. Você sentiu alguma coisa? Pergunta, sentiu alguma coisa? Senti um calor. Opa, é um sinal. Senti um formigamento. Senti isso e aquilo. Então você insiste de novo. Você ora mais uma vez. Porque está acontecendo alguma coisa. Igual eu falei, a oração intencional é assim. Você dá tempo para as coisas acontecerem. Não é amém, próximo. Você nem quer nem ouvir, porque você não quer ouvir que ela não foi curada. Você não quer ouvir, então você já dispensa. Para não desanimar, né? Então, certificar, né? Isso é na perseverança, né? Mas vamos falar de outra coisa aqui. Eu vou até pular um aqui. Se der tempo, a gente volta lá. Mas eu queria falar sobre foco. Aliás, queria falar sobre convicção. Lá em Mateus 16, 18 diz: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, você tem que ter convicção do seu chamado. Demorou um tempo, pastor, para eu entender que eu tenho um chamado. Ministério de cura divina. Eu já via curas, mas mesmo assim ficava aquele pensamento: continuo orando por cura, invisto nisso, mergulho de cabeça. Então você tem que ter convicção. Você tem convicção do chamado? Mas eu queria perguntar, mas por que você ainda teve dúvida? Você buscava tanto tempo ser usado em cura, aí quando recebe a unção de cura ainda teve dúvida? Tive dúvida, até eu começar a caminhar mesmo, começar a perceber mesmo. Tanto que hoje o meu ministério é 100% só focado em cura e libertação. 100%. E geralmente, antigamente, era mais pregação, avivamento, essas coisas. E hoje ninguém me chama mais para pregar. As pessoas não me chamam mais para pregar. Hoje as pessoas me chamam para orar por cura. Então, ou seja, eu tive que me acostumar com isso. Então, nós temos que ter essa convicção do chamado. Convicção que o Senhor disse: eu te escolhi. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus está edificando uma igreja através de Pedros. A palavra Pedro vem de Petros, que significa pedrinhas, pedregulhos, fragmentos de rocha. E muitas vezes a gente não dá valor ao nosso chamado porque a gente se acha assim: pô, eu sou falho, eu sou fraco. Né? Eu não oro tanto assim como deveria orar, porque a gente acha que tudo deve acontecer debaixo de muita oração, muito jejum. Mas quando Deus nos dá os dons, ele coloca em nós a fonte que está jorrando em nós. Não que não devemos nos consagrar, orar, jejuar, que tudo isso vai fazer muita e muita diferença. Mas não é a nossa santidade que faz, não é a nossa grande fé que faz. É a unção dele, é a graça, é o favor dele. A palavra dom vem de presente. Se eu te der um presente, você pagou por esse presente? Você não pagou por esse presente. É um presente, eu te dei. Você não pagou nada por ele. Então isso é o dom do Espírito Santo. Então, tinha igrejas que eu ia orar e acontecia alguma cura, a pessoa chegava em mim e falava assim: rapaz, mas tu deve estar orando muito para acontecer isso, hein? Rapaz, mas tu deve estar pagando um preço muito caro para acontecer isso. Não. O que foi que Pedro disse lá quando o paralítico levantou na Porta Formosa? Por que está olhando para nós? Como se por nossa própria santidade ou virtude fizesse andar esse homem. Não é a nossa virtude, não é a nossa santidade.
Não é a força do braço, não é a força humana. Até porque se fosse, pastor, a gente ia se gloriar. Eu paguei o preço. Deus me usou porque eu fiz por onde. Por isso que Deus me usa desse jeito. Não é. É a unção do Espírito Santo, é o favor de Deus, é a graça dele para poder curar as pessoas. Então, quando a gente entende esse chamado, essa convicção, que a gente foi chamado não por aquilo que a gente é, não é porque a gente é um fragmento, mas eu sou um fragmento, eu sou um Pedro, eu sou um pedregulho. Mas Jesus vai dizer para nós, mas eu sou uma rocha. Você é apenas um pedregulho, mas eu sou a rocha. E eu em você faz a diferença. É o meu espírito em você que faz as coisas acontecer. Então, sobre esses pedregulhos, as portas do inferno não vão prevalecer. Então, quando a gente entende essa convicção, esse chamado, a gente passa a dar passos de fé, porque fé é isso. Fé não é crer em mim, fé é crer naquilo que está escrito, em quem me chamou, em quem ele é na minha vida, em o que eu represento no reino de Deus. Eu fui chamado para isso. Então, se você tem essa convicção, se habita em você essa convicção, vai para cima, que as portas do inferno não vai prevalecer. Ou o diabo sai da frente, ou você passa por cima. Sai da frente, Satanás! Pastor Ronaldo, hoje quando você chega numa igreja, fala culto dos milagres, vai vir um pregador dos milagres, e aí você chega na igreja, vai chegando na igreja, vai entrando, e você vai vendo aqueles casos gravíssimos, lá sentado. Você dá um pouquinho de medo ou você não sente mais nada? Não, hoje eu já estou acostumado. Mas no começo você sentia medo? Sim. Eu tinha muito medo de ir e ninguém ser curado, né? Vai que ninguém é curado. Mas Deus teve que me ensinar. O que Deus me ensinou no começo? Deus me ensinou assim. Quem é que cura? É você ou é eu? Eu falei, é o Senhor. Então, quando você acha que é você que cura, você fica preocupado. Porque assim, se a pessoa for curada, quem vai ser glorificado? Deus. Deus. E se ela não for curada, quem vai ser o culpado? Vai ser você? Então, quando a gente pega essa responsabilidade para nós, a gente sofre. Deus não quis curar, vem o próximo. Um médico, quando ele vai lá... Então, se ela não quis, às vezes nós fica com esse medo, o pessoal vai, o que vai pensar de mim? E as pessoas pensam, né? Charlatão. É. Por isso que quando você ora por cura, como eu ia dizer, o médico quando consulta a pessoa não foi curada, ele rasga o diploma? Não. Ele diz, chama o próximo. Ele não deixou de ser médico por causa disso. Ele não perdeu o cargo dele por causa disso. Então eu sei que muitas pessoas ficam ali, ó, quer ver o que vai ser curado? Quer ver o que não vai ser curado? Ou tem aqueles casos de pessoas que é curada hoje e amanhã fica doente de novo. Tem muitos casos assim também. Que na verdade são espíritos de enfermidade, que eles voltam por algum motivo. A pessoa às vezes tem alguma porta, alguma brecha, alguma coisa que os espíritos estão conseguindo voltar. E às vezes a pessoa também não sabe lutar pela sua cura. Ela não sabe decretar a sua cura. A cura aconteceu, o diabo vai querer atacar ela de novo. E se ela não se... Eu já orei por pessoas assim. Já orei por pessoas que depois de uma semana ficou doente de novo e saiu reclamando, saiu xingando. Mas eu fiquei doente de novo. Só que as outras curas que aconteceu, ele não viu. Ele não falou das outras curas que aconteceu. Só que a incredulidade é tão grande que a pessoa sai falando. E já aconteceu de orar por pessoas que a enfermidade queria voltar e a pessoa dizia, não, eu fui curado em nome de Jesus. E aí a enfermidade foi embora. É um mundo espiritual. E dentro, pastor, e dentro da cura divina, existe uma batalha espiritual muito grande. De 80% a 90% de doenças, elas são atacadas por demônios. São demônios. A enfermidade não é um benefício para o nosso corpo. Ela surgiu por causa do pecado. Ela nasceu debaixo de uma maldição, a enfermidade.
Por isso que pessoas que não sabem lutar pela sua cura, elas não são curadas, não sabem decretar. Por exemplo, a minha esposa. Eu sou um ministro de cura. A minha esposa vivia tomando remédios. Quantas vezes eu orei por ela, quantas vezes orando por ela, quantas vezes orando por ela. Mas sabe quando foi que ela largou os remédios? Quando ela entendeu e se posicionou. Isso não pertence a mim. Isso é maligno. Parou. Então, o que acontece? Nós estávamos falando quando chega na igreja, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas vão duvidar, elas vão criticar. E nós, a nossa posição diante disso é apenas orar e esperar que Deus faça. Crítico sempre vai ter, incrédulo sempre vai ter, pessoas que duvidam sempre vai ter. Até pessoas vendo as curas acontecer, milagres acontecendo mesmo assim. É igual o paralítico lá no tanque de Betesda, acho que é 38 anos, né? 38. Tava lá 38 anos buscando uma cura, nunca aconteceu. O dia que aconteceu, num sábado, Jesus disse: pega a tua cama, levanta e vai para sua casa. Ele pegou a cama, pôs no ombro, apareceu os religiosos e falou assim: pra onde você vai com essa cama? O homem ali mandou eu pegar. Mas você não sabia que hoje é sábado? Ninguém olhou para ele e falou assim: rapaz, 38 anos eu vi você aqui, você não andava. E você tá curado. Ninguém olhou para isso. Ninguém olhou para isso. Ser religioso é fogo, né? Ainda bem que lá em Mauá, onde você mora, tem pouco, né? Ah, lá tem pouco. Pastor Ronaldo, quer fazer a oração de impartição, que todo mundo gosta de pedir. O pessoal liga para você, manda no Instagram, nas lives, pede a impartição. Pede, muita gente pede, eu já fiz várias vezes, mas agora... Ó, eu vou falar o segredo da impartição. Nós acreditamos na impartição online, como já foi falado, você nos eventos sobrenatural, mas quanto mais você absorver, igual o Pastor Ronaldo tem um canal, tem live que eles fazem lá, você acompanhar, agora vai lançar esse curso, você comprar o curso, vai assistir às aulas, o livro, você está mergulhando em conhecimento. Os podcasts que ele participou aqui, esse aqui é o quarto, né? Eu indiquei o primeiro que ele participou. Você está absorvendo, e aí com certeza a impartição vai ser muito mais forte, né? Passou, apareceu uma chave. Eu ia falar de uma chave, mas eu não falei. Pode falar aí, fala e ora. Eu não falei. Não, mas eu não vou falar ela, mas ela apareceu aqui agora num canal do pastor Ariston Júnior, Chave da Compaixão. Acabou de aparecer aqui. Alguma live que você fez com alguém apareceu aqui agora. Então isso aí os irmãos já conhecem, essa chave compaixão, né? Compaixão. É importantíssimo. Importantíssimo. Então imparta aí. O pastor disse algo muito importante sobre a transferência de unção, irmãos. Vejam bem, não é uma fórmula, não é um estralar de dedos. Eu fazia para algumas pessoas, mas eu parei de fazer porque eu senti que não devia banalizar isso, porque às vezes fica banalizado, né, pastor? As pessoas acham que é uma brincadeira, que acham que é assim. Tem pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que vivem uma vida errada e querem impartição. Então isso não é uma brincadeira, a gente não pode banalizar. E a gente sabe também que o Espírito Santo dá a quem ele quer, distribui a quem ele quer, ele tira de nós para ver que o dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, os dons do Espírito Santo. Então é ele que resolve de quem ele vai tirar e vai pôr, vai copiar, tira uma xerox e copia em outro. É ele quem decide. Agora, claro, ele vai fazer isso em quem está buscando, em quem quer, né? Quem está com fome e sede. Mas hoje eu peço para as pessoas participar das lives, eventos, congressos, seminários, porque é o lugar onde o ambiente está preparado para isso. Hoje eu não ligo mais, as pessoas me ligam, eu não faço mais por telefone, por direção do Senhor mesmo. O Senhor me direciona a não fazer mais assim, né? Então a gente faz através debaixo de um ambiente propício para poder fazer isso quando o Senhor então nos direciona. E o podcast é um ambiente desses, que nós já temos visto muitas pessoas aqui serem ativadas,
curadas. Esses dias, pastor, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que assistiu um podcast lá atrás, O dos primeiro primeiros, né? Que a gente fez lá atrás, e ela recebeu uma cura, né? Então a pessoa assistiu uma coisa já gravada. é gravado. Mais de um Gravada. ano. Mais de um ano ela assistiu e o calor veio, queimou o corpo e desapareceu a doença. Então é esses ambientes onde existe a intenção, são intencionais as orações, a busca é intencional para que isso aconteça. Então vamos orar. Senhor Jesus, quero te pedir aqui agora, Pai, nesse momento, que o Senhor visite cada um, Senhor, que está assistindo essa transmissão, esse podcast. Não só as pessoas que estão assistindo, mas essas que estão aqui também na sala. Como seus servos que estão aqui também. Eu te peço, Senhor, que daquilo que o Senhor me deu, o Senhor dê a eles 4 vezes mais. Uma unção de milagres, uma unção de cura, uma unção de poder espiritual, abrindo, Senhor, as portas, liberando o poder do seu Espírito Santo. Vem agora, Espírito Santo, sobre essas pessoas e flui sobre elas agora de uma forma sobrenatural. Toca agora, Espírito Santo. Vai queimando com o calor do céu. Vai queimando agora com o fogo do céu. Que o fogo queime agora e venha sobre ti o sopro do Espírito Santo e receba uma vez mais a porção, aleluia, a presença, o poder e a unção do Espírito Santo que venha sobre ti. Em nome de Jesus, recebe agora mais do Espírito Santo sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua chamada. No nome de Jesus, já em nome de Jesus. Senhor, libera mais essa unção agora, que a unção do Espírito Santo queima nos ossos agora, que a unção queima nos ossos agora, que a unção se apega nos ossos agora, que seja liberado agora, que venha do céu agora, que venha do trono de Deus agora. Pai, envia agora, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, dê mais, 4 vezes mais para cada um desses, para que possam fluir e para que o reino de Deus se manifeste entre os homens. No nome de Jesus, receba já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Se você recebeu, escreve aí, eu recebo. Em nome de Jesus. A unção está pegando. Teve alguma visão, alguma revelação? Não, pastor. Quando você ora, se você tem visões da enfermidade? Não, claramente não. Não costumo ter palavras de conhecimento, não sou muito usado nessa área. Como eu disse, geralmente mais quando é em libertação, né? Às vezes a gente consegue identificar em discernimento de espírito. É algo que eu já ministrava isso mesmo antes de ministrar cura, né? Mas quando a unção de cura veio, isso também se intensificou muito. Ficou mais forte. Ficou mais forte. Mais forte. Então, meu amigo, você foi abençoado. Compartilhem tanto para pessoas que estão doentes, que através de tudo que foi falado aqui, ele pode ser curado, teve a oração de cura, e também para aquele que tem fome, sede, aquele que tem desejo de ser um ministro de cura, ser usado por Deus. Tem muita gente no Brasil que tem desejo de ser usado por Deus. Manda esse vídeo para ela. Compartilha aí Facebook, grupo de WhatsApp, direct do Instagram. Pastor Ronaldo, queremos agradecer a presença do pastor. Tem alguma palavra final aí? Bom, eu quero agradecer, só uma coisa que o pastor falou sobre a palavra do conhecimento, raramente, tá, pastor? Eu disse que não tive nada aqui nesse momento, mas às vezes raramente acontece, mas não é um ministério bem focado nisso, né? Eu quero agradecer mais uma vez, pastor, Deus abençoe e que Deus possa abençoar também sua vida, você que esteve todo esse tempo aqui assistindo, que possa ser edificado. Minha oração é para que Deus te use, Deus destrave o seu ministério, desbloqueie você que está bloqueado, você que está passando por situações difíceis. Eu sei que tem pessoas nos assistindo, pastor, que foram bloqueadas, sentimentos, às vezes situações que aconteceu na chamada que bloquearam, inclusive pastores. Tem muitos pastores que vão assistir esse podcast que estão bloqueados.
E o Senhor está chamando essas pessoas, o Senhor está dizendo para elas reconhecerem a vocação, terem convicção da vocação. O Senhor chamou você para ser um instrumento nas mãos dele, e as portas do inferno não vão prevalecer esse chamado que Deus te chamou. E muitos milagres, muitas curas, muitas coisas vão acontecer. Eu acredito, essa é a minha oração, e eu creio, pastor, que foi liberado algo sobrenatural na vida de muita gente, e nós vamos receber muitos testemunhos aqui. Amém, amém, eu acredito. Glória a Deus, obrigado, pastor Ronaldo. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.